Bem-vindo de volta à Sombra Oculta. Se você é novo por aqui, esse é o canal onde a gente traz as histórias de terror mais perturbadoras. E todas elas são reais. Tem uma coisa em comum entre todas as histórias de hoje. Todas aconteceram naquele horário em que o mundo dorme. Quando as luzes se apagam, as ruas ficam vazias. E você é a única pessoa acordada num lugar grande e silencioso. O turno da noite. Hoje eu trago 4 relatos de pessoas que trabalhavam sozinhas de madrugada e que descobriram da pior forma possível que nunca estiveram realmente sozinhas. Então apaga a luz, coloca o fone e vem comigo. Vamos começar. Foi no inverno de 2018. Eu tinha 22 anos e trabalhava no turno da noite de um posto de gasolina numa estrada de beira de cidade. O horário era das 10 da noite às 6 da manhã, 5 noites por semana, sozinho. O posto ficava num trecho meio morto da rodovia. Durante o dia tinha um movimento razoável de caminhoneiros e gente de passagem, mas depois da meia-noite era como se o mundo simplesmente desligasse. Passava um carro a cada 1 hora, se muito. Eu já tinha me acostumado com o silêncio. Levava meus fones, assistia umas coisas no celular e ficava atrás do balcão esperando o sol nascer. A loja de conveniência tinha aquelas paredes de vidro do chão até o teto. De dentro, com as luzes acesas, eu via só o meu próprio reflexo e a escuridão total do estacionamento lá fora. Qualquer pessoa vindo da estrada, eu só enxergava quando já estava bem perto, entrando na luz das bombas. Naquela noite específica, era por volta de 3 da manhã. A noite estava tão parada que eu já tinha até cochilado umas 2 vezes no banquinho. Foi quando eu percebi uma pessoa parada do lado de fora, bem no limite da luz, perto de onde a claridade das bombas encontrava o escuro. Era um homem. E ele não estava se mexendo, ele não estava abastecendo, não tinha nenhum carro ali. Ele estava apenas parado, virado para a loja, virado para mim. Eu acenei, meio por reflexo, achando que talvez fosse alguém precisando de ajuda. Ele não reagiu, não acenou de volta, não deu um passo, nada. Eu tentei ignorar. Voltei para o celular. Mas alguns minutos depois, quando eu olhei de novo, ele tinha se aproximado. Agora ele estava a uns 10 metros do vidro, ainda parado, ainda me encarando. Eu comecei a ficar desconfortável. Peguei o telefone da loja e fingi que estava ligando para alguém, só para ele ver que eu não estava totalmente sozinho e desprevenido. Quando eu levantei os olhos de novo, ele tinha sumido. Eu me levantei do banquinho e olhei por toda a extensão do vidro. Nada. O estacionamento estava vazio. As bombas iluminadas, a estrada escura ao fundo. E nenhum sinal do homem. Eu respirei fundo. Talvez tivesse sido só um andarilho, um bêbado voltando para casa a pé. Acontecia. E foi exatamente nesse momento que eu ouvi o barulho. Veio dos fundos da loja, da porta do estoque que dava para o pátio de trás. Uma porta que só os funcionários usavam e que eu tinha certeza absoluta de que estava trancada. Foi o som da maçaneta, girando, devagar, primeiro para um lado, depois para o outro. Alguém estava do lado de fora daquela porta, tentando entrar. Eu fiquei paralisado atrás do balcão. O estoque ficava num corredor curto e daquele ângulo eu não conseguia ver a porta, só ouvir. E o que eu ouvia era a maçaneta sendo forçada, com uma paciência que me deixou gelado. Eu peguei o celular com a mão tremendo e liguei para a polícia. Falei baixo, quase sussurrando, com medo de que ele me ouvisse. Dei o endereço do posto e disse que tinha alguém tentando arrombar a porta dos fundos. Enquanto eu falava, o barulho da maçaneta parou. E aí começou outra coisa. Batidas. Não na porta dos fundos, mas no vidro da frente da loja. Batidas lentas com o nó dos dedos. Toque, toque, toque. Eu me virei devagar. E ali, com o rosto a poucos centímetros do vidro, as 2 mãos apoiadas na superfície, estava o homem, me olhando, sem nenhuma expressão. Ele ficou ali, batendo naquele ritmo lento, sem parar,
sem dizer uma palavra, até eu ver as luzes da viatura surgirem na estrada ao longe. No segundo em que aquelas luzes apareceram, ele se afastou do vidro, virou as costas e caminhou tranquilamente para a escuridão da estrada. Sem correr, sem pressa. A polícia procurou nos arredores e não encontrou ninguém. Não tinha carro, não tinha pegada, não tinha nada. Eu pedi demissão na semana seguinte, e até hoje, quando eu paro num posto de madrugada e vejo o frentista sozinho atrás daquele vidro, eu penso naquele homem, e em como, por vários minutos, ele soube exatamente onde eu estava, e eu não fazia a menor ideia de onde ele estava. Essa história aconteceu comigo quando eu trabalhava como auxiliar de limpeza no turno da noite de um hospital. Não era um hospital grande, era mais uma unidade antiga, de uns 4 andares, sendo que 2 deles estavam desativados por falta de verba. Aqueles andares vazios eram fechados, mas ainda faziam parte da minha rota de limpeza uma vez por semana. Meu turno era das 11 da noite às 7 da manhã. À noite, o hospital ficava quase deserto. Uns poucos pacientes internados, 1 ou 2 enfermeiras por andar, e eu circulando com meu carrinho pelos corredores. Tem uma coisa sobre hospital vazio de madrugada que é difícil de explicar para quem nunca viveu. O silêncio não é um silêncio normal, é pesado. Os corredores compridos, as luzes fluorescentes zumbindo, o cheiro de desinfetante e aquela sensação constante de que você não deveria estar ali sozinho. Naquela noite, eu tinha subido para limpar o 3º andar, um dos andares desativados. A energia daquele andar ficava desligada na maior parte do tempo. Só umas poucas luzes de emergência ficavam acesas, dando aquele brilho fraco e esverdeado no fim de cada corredor. Eu levava minha própria lanterna para enxergar direito. Eu estava passando o pano num dos quartos vazios quando ouvi, lá do fundo do corredor, o som de uma cadeira de rodas. Aquele rangido característico, as rodinhas girando devagar no piso de linóleo, vindo na minha direção. Eu parei, fiquei ouvindo. Não fazia sentido. Aquele andar estava desativado. Não tinha paciente ali. Não tinha ninguém ali além de mim. Eu saí do quarto e apontei a lanterna para o corredor. O barulho parou na mesma hora, e o corredor estava completamente vazio. Eu fiquei olhando por um tempo, o coração começando a acelerar. Aí eu balancei a cabeça e me falei que devia ser cano velho, o prédio se assentando, essas coisas que a gente diz para si mesmo para continuar funcionando. Voltei para o quarto e continuei a limpeza. E o som recomeçou, só que agora, mais perto. As rodinhas girando, o rangido, e dessa vez, eu ouvi também uma respiração pesada, arrastada, acompanhando o barulho da cadeira. Eu saí de novo para o corredor com a lanterna. E de novo, nada. Vazio. Mas o barulho não parou dessa vez. Ele continuou, vindo na minha direção, cada vez mais perto, só que não tinha absolutamente nada ali para fazer aquele som. Foi aí que eu senti o cheiro. Um cheiro forte, azedo, de algo doente, que não estava ali segundos antes. Eu não esperei para entender. Larguei o carrinho de limpeza ali mesmo e fui para a escada o mais rápido que consegui. Enquanto eu descia, eu juro que ouvi o som da cadeira de rodas chegar até a porta da escada atrás de mim e parar. Eu cheguei no 1º andar ofegante e fui direto falar com a enfermeira do plantão. Contei tudo, esperando que ela risse da minha cara. Mas ela não riu. Ela ficou séria e me perguntou, quase num sussurro, se eu tinha ouvido a cadeira de rodas no 3º andar. Eu disse que sim, e perguntei como ela sabia. Ela me contou que praticamente todo mundo que trabalhava no turno da noite já tinha ouvido aquilo em algum momento. Que anos atrás, quando aquele andar ainda funcionava, um paciente idoso costumava passar as madrugadas percorrendo os corredores na cadeira de rodas porque não conseguia dormir. Ele faleceu naquele andar, e desde então, a cadeira nunca parou de rodar. Eu terminei o meu turno naquela noite no térreo perto da enfermeira e nunca mais subi naquele andar sozinho. Poucos meses depois, eu pedi transferência para o turno do dia.
Alguns lugares simplesmente não foram feitos para ficar sozinho no escuro. Meu nome é Marcelo, e por quase 3 anos eu trabalhei como vigia noturno de um prédio comercial no centro da cidade. Era um prédio de escritórios, de uns 12 andares. Durante o dia, aquilo era uma colmeia. Centenas de pessoas, elevadores subindo e descendo, telefone tocando, movimentos sem parar. Mas às 9 da noite, o último funcionário ia embora, e o prédio inteiro ficava só meu. Meu trabalho era ficar na recepção, monitorar as câmeras e fazer uma ronda a pé em cada andar de 2 em 2 horas. Sozinho, com um rádio, uma lanterna e um molho de chaves. Eu gostava do trabalho, para ser sincero. O silêncio não me incomodava. Depois de um tempo, você se acostuma com os barulhos do prédio. O ar-condicionado desligando, a estrutura instalando, o zumbido das máquinas. Você aprende a reconhecer todos os sons de um prédio vazio. E é justamente por isso que você percebe na hora quando surge um som que não deveria estar ali. Naquela noite, era por volta de 2 da manhã. Eu estava na recepção olhando o painel de câmeras quando uma coisa me chamou a atenção na tela do 8º andar. Uma das luzes estava acesa. Uma sala no fundo do corredor com a luz ligada. Eu tinha feito a ronda do 8º andar umas 2 horas antes. E eu tinha certeza absoluta de que tinha apagado todas as luzes e trancado todas as salas. Fazia parte da rotina. Eu fiquei olhando para a câmera. A luz estava acesa, mas eu não via ninguém. A imagem era só o corredor vazio e aquela porta iluminada no fundo. Eu peguei o rádio, a lanterna e fui pro elevador. Enquanto subia, eu ia me convencendo de que era só uma lâmpada com defeito ou que eu tinha esquecido aquela sala mesmo. O elevador abriu no 8º andar. O corredor estava escuro, exatamente como eu tinha deixado, com exceção daquela única sala iluminada no fundo. Eu caminhei até lá, os meus passos ecoando no piso. Cheguei na porta. E aí eu percebi uma coisa que me arrepiou. A porta estava trancada. Por fora. Do jeito que eu tinha deixado. Mas a luz, do lado de dentro, estava acesa. Não tinha como alguém ter entrado, acendido a luz e trancado a porta por fora atrás de si. Eu destranquei com a minha chave e abri. A sala estava vazia. Uma sala de escritório comum, mesas, computadores desligados, cadeiras. Ninguém. Eu apaguei a luz, tranquei de novo e voltei pro elevador me sentindo meio idiota. Só uma lâmpada com problema, eu pensei. Cheguei na recepção, sentei de novo na frente das câmeras e o meu sangue gelou. Na tela do 8º andar, a luz da sala estava acesa de novo. E dessa vez, parado no corredor bem no meio do caminho entre o elevador e aquela sala, tinha um homem. Ele estava de costas para a câmera, virado para a sala iluminada, imóvel. Eu peguei o rádio e chamei, mesmo sabendo que não tinha mais ninguém no prédio para responder. Nada. Eu fiquei olhando para a tela, e o homem começou a se virar, bem devagar, na direção da câmera. E quando ele já estava quase de frente, a imagem daquela câmera simplesmente cortou. Ficou preta. Todas as outras câmeras continuaram funcionando. Só a do 8º andar apagou. Eu não subi de novo. Passei o resto do turno na recepção, com a porta de vidro da entrada trancada, esperando o dia amanhecer. Quando o pessoal do turno da manhã chegou, eu subi com 2 deles no 8º andar. A sala estava trancada, a luz apagada e tudo no lugar. Eu conferi o sistema das câmeras depois. A gravação do 8º andar daquela noite estava corrompida. Só daquele andar, só daquele horário. Eu trabalhei mais alguns meses ali, mas nunca mais fiz a ronda do 8º andar sem levar alguém junto pelo rádio na linha. E toda vez que aquela luz aparecia acesa na câmera, e ela apareceu mais algumas vezes, eu simplesmente anotava no relatório e não subia. Tem coisas, eu aprendi, que é melhor deixar trancadas do lado de dentro. A última história aconteceu comigo faz uns 2 anos, quando eu trabalhava numa central de atendimento que funcionava 24 horas.
Era um daqueles call centers enormes. Um andar inteiro, centenas de baias, com aqueles divisórias baixas separando as mesas. Durante o dia, aquilo ficava lotado, um barulho de vozes constante. Mas no turno da madrugada éramos só uns poucos. E naquela noite específica, por causa de um feriado, éramos só eu e mais uma colega, a Bruna, no andar inteiro. A gente sentava em cantos opostos daquele salão gigante. As luzes ficavam acesas só na nossa parte. O resto do andar, todas aquelas fileiras de baias vazias ficavam no escuro. As ligações eram raras naquele horário. A gente passava a maior parte do tempo esperando, conversando pelo chat interno, tentando fazer a noite passar. Foi por volta de 3:30 da manhã que eu recebi uma ligação. Eu atendi com o script de sempre. Do outro lado, silêncio. Só uma respiração. Lenta, pesada. Eu repeti a saudação. Perguntei se a pessoa estava me ouvindo. A respiração continuou. E aí, uma voz, bem baixa, quase um sussurro, disse o meu nome. Não o meu nome de atendente, o nome genérico que a gente usava no telefone. O meu nome verdadeiro. Eu fiquei gelado. Perguntei quem estava falando. E a voz disse, no mesmo sussurro, que ela estava me vendo. Que ela gostava da minha camisa azul. Eu estava usando uma camisa azul. Meu primeiro instinto foi olhar para as janelas, mas a nossa parte do andar ficava longe das janelas. E lá fora era só escuridão total. Ninguém poderia estar me vendo de fora. Foi aí que eu percebi a coisa que fez o meu estômago revirar. A voz não tinha o eco de uma ligação de fora. Ela tinha a acústica de uma sala. Da mesma sala. Eu me levantei da minha baia e olhei por cima das divisórias, para aquela extensão enorme de mesas vazias no escuro. E lá no fundo, na parte sem luz do andar, eu vi uma silhueta, sentada em uma das baias vazias, com um telefone encostado no ouvido, virada na minha direção. Eu larguei o fone e praticamente corri até a Bruna, do outro lado do salão. Contei tudo, com a voz tremendo. Ela ficou branca. Ela também tinha reparado, minutos antes, numa das linhas internas do sistema estar em uso. Uma linha de uma baia que deveria estar vazia. A gente não pensou duas vezes. Pegamos nossas coisas e fomos direto para a sala do supervisor, que tinha uma porta que trancava por dentro. De lá, a gente ligou para a segurança do prédio. Os seguranças subiram e varreram o andar inteiro. Cada baia, cada canto, o depósito, os banheiros. Não encontraram ninguém, mas encontraram uma coisa. Numa das baias vazias do fundo, no escuro, um dos telefones estava fora do gancho, descolado, com a linha aberta. Uma baia que ninguém tinha usado a noite inteira. A empresa disse que devia ter sido algum problema no sistema. Uma linha cruzada. Uma falha técnica que, de alguma forma, tinha captado a minha voz e o meu nome. Mas isso não explicava a silhueta que eu vi sentada ali. Não explicava como a voz sabia a cor da minha camisa. Eu nunca mais peguei o turno da madrugada. E toda vez que o meu telefone toca de madrugada até hoje, eu hesito antes de atender, porque eu nunca vou esquecer aquele sussurro me dizendo que estava me vendo. E é aí que essas histórias terminam. Ou pelo menos, é onde a gente espera que elas tenham terminado. 4 pessoas. 4 turnos da noite. E aquela mesma sensação de que, no silêncio da madrugada, você nunca está tão sozinho quanto pensa. Se você chegou até aqui, deixa o seu like e me conta nos comentários qual das 4 histórias te deixou mais arrepiado. E se você já trabalhou no turno da noite e viveu algo estranho, escreve aí embaixo. Talvez a sua história seja a próxima aqui no canal. Se você quer mais histórias reais de terror toda semana, se inscreve aqui no canal Sombra Oculta e ativa o sininho para não perder nenhuma. Porque nunca se sabe quem mais está acordado na mesma hora que você.